Para mim, você não pode fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo. Eu estou avisando. Se você fizer isso, você não é mais da família. Eu tomei um baque, né? Porque essa frase não veio sozinha. Se você adoecer, vai para a saúde pública. Se você for preso, não me procure para nada. Não tem mais nada aqui para você. Se você pegar a sua mochila e sair dessa porta, você esquece que teve família. E veio bem claro na minha cabeça. Eu demorei um tempão para tomar essa decisão. Agora eu tenho a obrigação moral de assumir as consequências. E foi isso que eu falei com meu pai. Eu não esperava ter essa consequência, um rompimento tão completo. Mas se isso acontecer, eu tenho que assumir. Eu acho que ele contava com a minha covardia. Mas eu estava apavorado com a vida sem sentido. O nego falava, você foi muito corajoso. Não, eu estava com medo. Medo de chegar na idade daquele coroa daquele jeito ali. Inclusive foi isso que eu pensei na hora. Antes, não falei para ele. Mas eu pensei comigo, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa maneira. Vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou achar um sentido, ou eu vou morrer procurando. Não tem outra hipótese. Uma filha minha, com 14 anos, falou, acho que eu tenho direito de conhecer os seus pais, meus avós. E aí eu falei, tá. Ela foi. Eles já tinham percebido que não tinha retorno. Aquilo era uma expectativa de me pressionar a voltar atrás. Mas aí eu já tinha passado por todas as situações de miséria que eu podia ter passado, antes de ter filho. Depois, com os filhos, eu tive que aprender artesanato, fiz pão, sapato, fiz um monte de coisa. Brinquinho, pulseira, colar. E sempre interessado na vida, nas histórias. Comecei a ouvir história de puteiro, sabe? Ouvindo vidas, vendo coisas. Ficou muito interessante a vida. Sumiu a angústia. O nego fala hoje, você largou a sua zona de conforto. Cara, aquela zona foi a mais desconfortável que eu vivi, velho. Porque as pessoas só pensam em conforto externo. O desconforto era interno, Eu fui percebendo que as necessidades que a gente tem não são as materiais as principais, são as imateriais. É a satisfação em estar vivo, a sensação de estar integrado na coletividade, sabe? A troca de afeto. Sabe? Essa é a função para mim. E ali eu vi o pessoal mais afetivo, mais solidário. De repente, na época dos mendigos, ainda passei 2 anos no meio da mendicância. De repente eu me vi no meio das pessoas que tinham aquele aspecto destruído, sem dente, com cicatriz, maltrapilho. E percebi uma humanidade que eu não conhecia, muito mais solidária, muito mais humana, muito mais espontânea. Um se sacrifica pelo outro, todo mundo junto. E, porra, o melhor pessoal que eu já conheci está aqui. E aí comecei a olhar para o Estado, para a sociedade de outra maneira. Porque esse pessoal tinha o direito constitucional de acessar os meus conhecimentos. E foi proibido pelo Estado. Tiveram seus direitos roubados, simplesmente roubados, para se sentirem inferiores. Aí eu comecei a entender a sociedade de outra maneira. E comecei a achar constrangedor ter mais do que se precisa diante de tanta miséria. E a gente é adestrado para achar que a opulência é motivo de orgulho. É porque a gente não é muito primitivo. Porque numa sociedade um pouco mais desenvolvida, se ela pudesse ser chamada de humana, você ter desperdício, você ter sobras, seria constrangedor numa sociedade onde tem carências. É motivo de vergonha, humanamente falando. Mas, socialmente falando, a nossa cultura primitiva, estimulada por publicitários e marqueteiros, né, a gente acredita que nosso valor está refletido na nossa propriedade, sabe, nos nossos cargos, nos nossos salários. Isso é um primarismo, velho. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo superior por conta dessas coisas, eu acho assim, fica até com pena. É como se fosse uma criança espiritual, que não está percebendo a realidade. Está convencido por uma sociedade mentirosa de que ele é melhor do que os empregados dele. Aí a decepção vem quando ele perde os empregados. Quando o grande empresário perde a empresa, vai à falência e não tem dinheiro para pagar nem empregada doméstica, ele se mata. Ele não sabe fazer nada. Cadê a força que ele tinha? Enquanto que eu vejo na parte de baixo, as pessoas perdem tudo que tem várias vezes na vida e nunca se desesperam, nunca se matam. Eles se superam. É a rapaziada mais capaz de superar a dificuldade. Paizinho! Greta. Eu acho que a rapaziada que tem o potencial de realmente construir uma sociedade mais humana. Eu não me sinto falando nada demais. Desde os 19 anos, é a mesma coisa. A sociedade é mentirosa, é uma falcatrua. Os valores são impostos, os comportamentos são induzidos. Desde 19 anos. Até 8 anos atrás, eu fazia isso, botava no meu trabalho, porque a partir de um certo ponto eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava concluindo. E eu encontrava a indiferença, o descrédito, suspeita, deboche.
repulsa, hostilidade, porque cabeludo, hippie, andando de mesa em mesa, interrompendo conversa, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha. De vez em quando aparecia alguém que olhava o meu trabalho, nossa, cara, reflexão, pá. Aí eu percebi que eu estava garimpando. Estava passando pelas pessoas superficiais que me repeliam e de vez em quando encontrava uma exceção à regra, uma pedra rara. E aí esses compravam e assim eu fui vivendo até que um dia eu estava expondo na rua, chegou um casal com a câmera, que era um estudante de jornalismo, fazendo um trabalho de conclusão de curso. Eles tinham entrevistado trabalhadores de rua. Tinham até concluído o filme, mas eles foram comemorar em Santa Teresa e me viram expondo e falando com as pessoas, como eu sempre falo. Porque eu tenho que estar falando do meu trabalho. Meu trabalho chama a reflexão. Eles viram, falaram entre si, vieram para mim e falaram, a gente pode fazer entrevista, a gente fez um filme e tal, a gente está vendo você falar um monte de coisa interessante, a gente pode fazer entrevista? Eu falei, pode, sabendo o que era, nunca tinha sido entrevistado. No dia seguinte, quando eu cheguei, eles já estavam lá. E eu cheguei de bicicleta, tirei a camisa, comecei a colar os desenhos na parede, eles chegaram já perguntando com aquela câmera enorme e fizeram a primeira entrevista. Para mim não foi nada. Um mês depois, o câmera, a Lei da Rocinha, ligou para mim para me dar os parabéns. Olha, parabéns, seu vídeo tá bombando. Tem algum engano, eu não tenho vídeo. Eu nem sabia de internet, velho. Depois chegou esse cara que fez o Filósofo da Rua, porque é um cara que agora tá fazendo carreira de cineasta, que estava procurando a maneira de se promover, sabe? Foi o mesmo cara que acabou fazendo o filme, Observar, Absorver, documentário, muitos anos depois. Aí de 8 anos pra cá eu comecei a ser conhecido, visto na rua, nego me reconhece, você que é Eduardo, e me olha como se eu fosse alguma coisa grande. Eu estava acostumado com olhar de desprezo. Foram 30 anos de desprezo. E diante do olhar de desprezo, da repulsa, da cara feia, eu disse, essas pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou. Estou me julgando pela forma natural, que assim, a minha forma não está de acordo com os padrões sociais. Só que isso é sinceridade. Se eu tivesse muito bem arrumado, as mesmas pessoas iam me sorrir. Esse sorriso para mim é falso e não me interessa. Eu prefiro a cara de desprezo porque ela é sincera. E quando uma pessoa sorri para mim nesse estado, o sorriso é sincero, não é interesseiro. Isso me incomoda porque agora estão me vendo maior do que eu sou. Antes me viam menor. E aí eu tenho que ter o cuidado de perceber que eu tenho o meu tamanho, que eu não sou do tamanho que as pessoas estão vendo. Do mesmo jeito de antes. Só que com sinal trocado. Sacou? Eu sou a mesma merda de sempre, velho. Não sou maior do que ninguém, só estou olhando. Eu tive pontos de vista distintos que me deram condição de ver a sociedade dessa maneira. Mas eu acho que eu estou vendo o óbvio e falando o óbvio. O que eu vejo na cara das pessoas quando eu falo assim para uma plateia, o que eu vejo nos olhares é reconhecimento do que já sabem. Sabem, mas não acreditam. Ficar assistindo você na casa dele. Aí eu tô falando que é óbvio. A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? É a explicação do inexplicável. Eu acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o Ser Supremo do Universo? Aí acontece essa coisa ridícula, você supõe que o Ser Supremo do Universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo, está aí à disposição da humanidade, bisbilhotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho, eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque para mim a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Onde tudo aconteceu. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta, se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente para legitimar o lucro. E aí Deus, ele premia você com riqueza material. Você viver com riqueza material, você tem que viver se defendendo, você não confia em ninguém, você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado, é um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você está em risco. Para começo de conversa, você está em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade para você, porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo está a seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto, morre, o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. A gente não precisa disso tudo, velho. E a vida é muito rápida, ela acaba. Pra quê grandes patrimônios? Se você vai constituir igual o velhinho, passou a vida inteira
constituindo o patrimônio, aumentando o patrimônio. Quando chegou no fim da vida, olhou para trás, não tinha sentido. Ele só queria afeto. E afeto ele nem pensou nisso. A gente passa por um adestramento social, pela educação, pela cultura, pela publicidade, de que felicidade é consumir. E é mentira. Você ter valor é ter patrimônio. É mentira. É porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humana. É uma sociedade patrimonial, é uma sociedade empresarial, é uma sociedade onde o lucro e o patrimônio valem mais do que a vida. Isso é evidente. E essa ideia é incutida na gente todo dia. Né? Todo dia. Começa nas crianças, velho. Você mete uma criança na escola, pronto, ela vai ser enquadrada. Não pode ter alegria enquanto aprende. Por quê? Adulto não pode ter alegria enquanto trabalha. Você vai deixar para ver nas horas vagas. A maior parte dos postos de trabalho. É exato. Você vai viver nas horas vagas, velho. Vai esperar 11 meses para viver um mês. E quando chegar no fim do mês, você está deprimido, porque você não gosta do que você faz. Daí eu falei isso com meus filhos, cara. Não escolhe um trabalho que te dê dinheiro que você não goste. Não vale a pena você fazer o que você não gosta por dinheiro. Porque com o tempo você adoece, vai precisar do dinheiro para se tratar. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de satisfação em viver. Então escolhe um trabalho que você adora. Você adora passear com o cachorro, é tudo que você quer. Vai passear com o cachorro. Não se preocupa, porque seguro que você tem é que vai morrer. Eu me senti um recepcionista, recebendo pessoas que ficavam sob a minha guarda até que eles pudessem se sustentar. Simplesmente assim. Como ia ser isso, eu não sei. O principal para mim era dar uma boa alimentação, porque eu tenho medo da saúde pública, e era a saúde que eu tinha. Não é nem a saúde, é o sistema de medicina que eu tenho acesso. Então era só orgânico, comida cara. Às vezes eu entregava a casa, velho, porque se eu pagasse aluguel e conta, eu não tinha dinheiro para comprar a comida que eu dava para eles. E eu ia pra rua, ia dormir no papelão, ia viajar de carona, e para eles era aventura, eles gostavam. Exatamente para manter uma boa alimentação, para eles não adoecerem. E eu achava que a educação se faz mais por exemplo do que por palavra. Eu vejo muito os pais falando, eu não te falei, eu não te falei. Cara, a palavra é um código que é difícil assimilar. A criança, ela vive um tempão sem saber falar, ela fica olhando. A leitura dela é mais intuitiva, é mais sensorial, não é racional. A palavra é um código racional. Ela demora a chegar no patamar de entendimento racional. Você vê que a adolescência é uma idade problemática, entre aspas. Por quê? Porque a pessoa tem a intuição da criança e está recebendo a pressão do enquadramento para ser adulto. E ela instintivamente recusa esse enquadramento. E aí vão dizer que ela está errada, que ela precisa se enquadrar, que o mundo é assim, que não tem jeito. Aqueles velhos argumentos. A maioria se enquadra. E você percebe nitidamente que entristece. E os que não se enquadram são marginalizados. O que acontece é que hoje, nesse momento, os marginalizados estão formando grupos. Tem um número muito grande que não se enquadra. São exceções ainda, mas na minha época eram exceções raríssimas. Agora eu vejo exceção em tudo que é parte. Nas periferias, tem grupos já contestando a sociedade. Eu quero fazer arte para minha galera. Eu não quero ir fazer arte lá fora, eu não quero ir para a mídia. Eu quero exercer o que eu sou aqui mesmo. Porque nas favelas finalmente está se percebendo que o Estado é inimigo da população. Todo o serviço público destinado à periferia, à base da pirâmide social, todo ele é desrespeitoso. Todo, a saúde, a burocracia, a polícia, então, parece que tem ódio de pobre. Só trata pobre com desprezo. E, no entanto, o pobre é a base da sociedade. Então, eu gostaria que os pobres um dia não saíssem de casa para ver o que ia funcionar. Para perceber a importância que eles têm. Eles são o fundamento da sociedade. Eu acho que a sabotagem do ensino, da informação, das condições de vida, é exatamente para impedir as pessoas de tomarem consciência da sua importância social. Para elas continuarem acreditando, porque a mídia tem um trabalho profundo de psicologia inconsciente, seguirem acreditando que não valem nada, que são inferiores, que são incapazes, que são incompetentes. Quando na verdade eles são a base de tudo, velho. Eles carregam a sociedade nas costas. A gente está vestido por causa dos pobres. A gente come porque mão pobre planta e colhe. A gente entra numa casa porque foi posto um tijolo em cima do outro. Tudo quem faz é pobre, velho.